Hey, what's up, guys? Hoje eu vou trazer uma dica para vocês de inglês de conjunctions. Conjunctions são auxiliares verbais que a gente usa para fazer complementos de frase. Quando a gente quer fazer alguma frase, ela fica pequena e a gente quer fazer maior. Isso tanto em português quanto em inglês existem algumas palavras que em português a gente usa. Que, exemplo, eu quero que você vá comigo. Então essa palavrinha que em inglês, às vezes quando a gente está montando alguma frase, a gente não acha. Então aqui hoje eu vou explicar 3 palavras e por último vou dar um bônus também para vocês, que é uma conjunção também, mas é uma conjunção muito informal, que é sempre usada. Os americanos amam usar isso, porque é uma forma mais fácil de falar. A gente não precisa ficar pensando muito na main idea, na ideia principal, então eles usam essa palavrinha para falar do que eles querem, ok? Espero que vocês gostem. Então, o nosso primeiro conjunction de hoje seria o who. O who a gente usa ele quando a gente se refere a pessoas. Como assim a pessoas? Primeiro a tradução, quando a gente usa ele com a tradução de que ou também quem. A gente já sabe que a própria tradução do who é quem, mas também nesse caso, para conjunção, a gente usa também que. Olha o exemplo. I like my students do the homework. Então, se a gente for passar para o português, vai ficar: eu gosto dos meus alunos que fazem a tarefa. Então, olha esse exemplo aqui. Aqui a gente usaria o who. Por que o who? Quando eu falei aqui que a gente se refere a pessoas, na minha frase aqui, ó, o sujeito de quem eu me refiro é students. Então, se eu estou me referindo a students, que são o meu principal aqui, eu vou usar o who. Então, esse who ele vai ter a tradução de que. Eu gosto dos meus alunos que fazem a tarefa. Então, a conjunção é para isso, é para emendar 2 frases. Por quê? Porque eu poderia terminar aqui minha frase, ó. I like my students. Mas eu quis incrementar. Essas conjunctions a gente sempre usa em textos, redações. Isso vai ajudar a gente a ligar uma frase com a outra. Isso é super típico em português, então em inglês também é muito comum. Isso é usado para uma linguagem tanto formal quanto informal. O último bônus que eu vou dar para vocês, eu vou estar explicando essa de informalidade. E o próximo que eu vou passar para vocês aqui é o where. O where a gente usa quando a gente se refere a lugares. E ele vai ter a tradução de que e também onde. Então, eu posso falar assim, ó. I go to Paris. Então, eu poderia terminar minha frase aqui, I go to Paris. Só que eu quero fazer um complemento, ela está muito pequena, muito vazia. Então, eu vou botar aqui o nosso complemento, I go to Paris, where you went last year. Eu vou para Paris. Eu vou para Paris. Paris. Onde você foi no ano passado. Então, como eu falei para vocês, eles podem ter a própria tradução deles, que aqui vai ficar onde, ou também pode ter a própria tradução que. Isso é muito contextual. Aqui eu estou dando frases aleatórias só para vocês terem essa noção de quando que eu uso o que e quando que eu uso a própria tradução. Mas isso é contexto. Às vezes a frase que vocês estão fazendo requer um que, aí você tem que associar. Estou me referindo a quê? Estou me referindo a um lugar. Então, a conjunção que eu uso é where. Então, aqui ficaria o where com sentido de onde. A próxima conjunction seria when. When, ele é quando e também vai ser que. A gente usa ele quando a gente se refere a tempo. Então, quando a gente estiver falando de tempo, a gente usa o when. I do my homework when I have time. Eu faço
Eu faço minha tarefa quando eu tenho tempo. Então, aqui a gente está se referindo a tempo, a gente vai usar o when. Então, when, aqui, ele está se referindo à tarefa, eu estou falando de tempo também, então eu posso estar usando o when. Então, essas três conjunctions, where, who e when, a gente pode ter sempre essa ligação de que ou a própria tradução da palavra. E o bônus que eu estava falando para vocês, lembrando que esse when, where e who são para uma linguagem informal, tanto a gente pode usar quanto formal e informal. A informal, geralmente os americanos não usam essas palavras, eles têm uma palavra, eu chamo de severino, porque eles usam para qualquer situação, então vocês podem usar para qualquer situação numa linguagem informal. Vamos fazer uma prova, vamos fazer um mestrado, alguma coisa, uma redação, usem referente à pessoa, certo? No meu curso lá tem todas as conjunctions para vocês usarem corretamente conforme a main idea, a ideia principal do que vocês estão falando. Então, o bônus para vocês aqui seria essa palavra que eles usam para todo e qualquer complemento. Com certeza vocês já ouviram em filmes, ou se já viajaram, já ouviram alguém falando, que seria o that. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o that não é aquele, aquilo. É, também, como pronome demonstrativo ele vai ser, mas como conjunction ele vai ter a tradução de que. Então a gente usa ele para quando a gente se refere a pessoas, lugares, coisas e tempo. Então a gente pode usar o that para tudo. Eu poderia falar, I like that you come here. Eu gosto que você venha aqui. Então, eu gosto que você venha aqui. Então, é uma boa companhia. Então, eles vão usar o that. Então, o that está servindo como uma tradução de que, referindo-se a lugar. Ou está se referindo a pessoa também. Aqui eu poderia usar lugar, porque está vindo aqui. Ou, como eu estou me insinuando a você, também poderia usar como pessoa aqui. Outro exemplo aqui. He goes to the beach because he likes that place. Então, ele vai à praia porque ele gosta daquele lugar. Então, novamente, as palavras tanto pode ter a tradução delas quanto que. Aqui eu usei como aquele, né? O that tem a tradução de aquele, aquela. Então, o that, aquele também está como um complemento de local, né? Estamos falando de lugar. Então, são essas 4 palavras. Então, para a gente resumir, o who, quando a gente usa para pessoas, a gente está se referindo a alguém. Então, ele vai ter a tradução de que e quem. Temos o where, quando a gente se refere a lugar, com a própria tradução de que ou onde. Temos o when, quando a gente se refere a que ou quando. E esse bônus aqui, que é o that, que os americanos amam. Eu vou colocar alguns exemplos aqui para vocês darem uma olhada também nos americanos falando, ok? Espero que vocês gostaram, dê um like e curte a nossa publicação aí. Valeu!